Agora vamos entrar aqui na palavra de Deus, é o livro de Provérbios, nós estamos no capítulo 3, e olha que tem muita revelação para nós. O versículo início já é bem conhecido, mas tem muita coisa bonita para nós. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Estão lembrados? Estribar, apoiar, não é? Então, não te apoies no teu próprio entendimento. E às vezes nós achamos que estamos numa posição e não estamos naquela posição. Aí citamos o Pedro. Vamos para Lucas capítulo 22. Lucas 22, o apóstolo Pedro, apoiado no seu próprio entendimento. Capítulo 22, versículo 31. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas nós sabemos que Pedro não estava pronto. Às vezes também achamos que estamos prontos, que temos uma fé, que já temos capacidade suficiente e não temos. Nós temos que reconhecer o Senhor e não confiar no nosso próprio entendimento. No entendimento do Pedro, ele era um homem maduro, um homem disposto a sofrer por Cristo, a ir a qualquer lugar, mas ele não estava pronto ainda. Jesus, que nem convertido ele estava. E às vezes acontece conosco. Nós achamos que a nossa fé está num estágio e nós vamos notar isso no dia da adversidade, no dia de afronta, que nós vamos tremer quando não deveríamos tremer. Então notamos que ainda não estamos preparados como deveríamos estar. Mas aqui a lição é essa: busque confiar no Senhor. Mas o que é confiar? Confiar naquilo que Deus diz, naquilo que está escrito, naquilo que Deus falou conosco. É aquilo que Deus diz que acontece, e às vezes a pessoa faz isso, ela está confiando no seu próprio entendimento. No livro de Provérbios ainda, capítulo 16, versículo 18, esse aqui também já é conhecido. Provérbios, vou ler aqui, capítulo 16, versículo 18. O que ele diz para nós? Vou pegar direto. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu gosto da tradução que diz: o orgulho precede a queda. Nós deixamos uma vaidade entrar, deixamos entrar em nós uma soberba, que estamos preparados, que temos uma capacidade e não temos. Isso é perigoso, porque ainda que você tivesse sido usado, por exemplo, na cura de uma pessoa, na libertação de uma pessoa, você deveria saber que aquilo é o quê? Aquilo é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Vamos para o Salmo 23, todo mundo gosta, eu também gosto, versículo 6. Mas é um alerta. Capítulo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão quando? Todos os dias da minha vida. Eu contei que recentemente teve aí 30 anos da morte de um grande esportista, né? E quando ele deu uma entrevista uma vez, do encontro que ele teve com Deus, como é que Jesus se mostrou para ele. Ele disse que viu Jesus como nunca. Ele teve uma visão muito grande do Senhor Jesus. Aí ele começou a dizer que a capacidade, ele começou a entender que toda a capacidade, toda a habilidade, entenda bem, que ele tinha para praticar o esporte, vinha do Senhor. Aí eu lembro de um locutor esportivo, né? Um cronista esportivo, que fez um comentário: eu não entendo esses ídolos, né? Essas subidades do esporte. Quando eles têm sucesso, eles querem atribuir a uma divindade, porque ele é um ateu convicto, né? Mas ele respeitar, porque se eu respeito o ateu tem que respeitar. Eu sou crente também, na verdade. Eu respeito ele, não crê em Deus, tudo bem. Tem pessoas ótimas, bondosas, caridosas, que não conseguem crer. Uma vez eu vi um homem dizendo: puxa, eu não tenho nada contra quem crê. Ele fala assim: eu gostaria até de crer. Às vezes eu sinto até uma inveja, ele falou, de quem crê, porque eu não consigo crer em Deus. Tudo bem, oremos para que ele venha a crer em Deus, mas ele respeita, ele falou que respeitava. Então a pessoa deve respeitar, tanto um lado quanto o outro deve ter respeito, porque respeitar não é concordar. Você pode não concordar comigo, mas tem que me respeitar. Eu posso não concordar com você, mas eu tenho que te respeitar. É muito importante. Mesmo não concordando, você deve respeitar a pessoa. Aí, então, ele falava que era um encontro que ele tinha tido com Deus e a pessoa atribuía isso a fraqueza dele. Não.
somos nós, irmão. Nós devemos de entender que foi a bondade de Deus, a misericórdia. Porque quando você começa a deixar o orgulho entrar, não, porque como Pedro, eu estou pronto, Senhor, a ir contigo até a prisão e a morte. Não, modéstia à parte, a minha fé, modéstia à parte, eu conheço bem da Bíblia, modéstia à parte, você está esquecendo. Porque a bondade e a misericórdia estão te seguindo. E quando você começa a atribuir o teu sucesso, a tua capacidade, quer dizer, a tua habilidade, você está deixando o Senhor de lado, irmão. Você está deixando a misericórdia está ali. Você tinha que voltar e dizer, isso foi a misericórdia de Deus. Puxa, pastor Jaime, lá no meu local de trabalho, o meu colega de trabalho estava com câncer. Ele me pediu uma oração. Pastor Jaime, eu orei. Que coisa bonita, o câncer desapareceu. Vira e abraça a misericórdia. Isso foi a misericórdia de Deus. Foi a bondade de Deus que está me seguindo. Porque senão você pode entrar no orgulho. Você pode entrar na altivez do Espírito e aquilo é o princípio da sua queda. Você não está reconhecendo o Senhor. Vamos voltar para Provérbios 3. Então ele diz para nós, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Agora é o 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, até onde você é wise, até onde você é bom. Você sabe que você estudou para quê, mas você reconhece que é Deus que lhe deu a habilidade, Deus que lhe deu capacidade. O apóstolo Paulo, não precisa sair daqui que eu vou continuar aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, olha o que ele diz. Ele diz assim, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha que lindo, quer dizer, pode parar os 5 mesmo. Quer dizer, a nossa capacidade vem de Deus. E quando você sentir que foi realmente algo que você entende que aquilo foi Deus, você volta, abraça a misericórdia, que ela está te seguindo. Ela te seguirá todos os dias da tua vida. A bondade e a misericórdia. Abraça e não deixe o orgulho entrar. Não deixe a vaidade, porque quando você faz isso, você está desprezando. Esse Pedro, depois, entenda bem, ele entenda bem que foi usado por Deus para levantar um homem que nunca tinha andado, que ficava à porta formosa do templo, o nome da porta era isso. Ele levantou e disse, eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, anda. Ele levantou. Foi tremendo, colocou o homem de pé, o homem então se levantou, o homem ficou de pé, foi uma coisa muito bonita, né? E entrando com eles no templo, louvando, aí o pessoal ficou olhando para ele, Pedro, pessoal, capítulo 3 de Atos, versículo 12, olha o que ele diz, 3:12, ele diz, e quando Pedro viu isso, que o pessoal tudo olhando para ele, né? Esses varões israelitas, por que vos maravilhar disso? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Ele dá mais explicações, e no 16, ele diz assim, no 16, ele diz, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vede e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Então o Pedro, você vê só, o Pedro, ele agora reconhece que era a bondade de Deus, que era a misericórdia de Deus. Antes não, Senhor, eu estou pronto. Não estava. Às vezes nós achamos que estamos prontos, vencemos uma batalha, às vezes vencemos uma batalha de um câncer, vencemos a batalha de um problema familiar e tudo, mas devemos continuar confiando no Senhor, sempre voltando, nunca esquecendo disso. Volta e abraça a misericórdia, abraça a bondade, porque ela está te seguindo. E não acha que foi o seu mérito, foi a sua santidade, foi a sua capacidade, não. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, até o que está errado, até o que você não consegue ver que está errado, Ele vai te mostrar. Vamos para Mateus 6,6, que isso aqui é lindo. Ele diz, Mateus 6,6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. Às vezes você não vê, irmão. Tem alguma coisa, é como a nossa saúde. Achamos que estamos bem de saúde, de repente não estamos. Tem alguma coisa nascendo no nosso corpo, nós nem percebemos. Por isso que a ciência diz que o melhor remédio é a prevenção.
Você faz aqueles exames periódicos, né? Quando chega uma certa idade, né? Tem alguns exames tanto para homens como para mulheres, que é de acordo com a idade, vai tendo mais exames, e nós devemos de fazer, porque se tem alguma coisa, até mostra, o exame mostra aí, está nascendo a ver uma manchinha pequena que começa. Quantas vezes, eu lembro de um amigo, e um irmão, e ele apareceu uma mancha na pele dele e foi ver, é um câncer daquele violento, mas era in situ, ainda era começo. Ele foi, o médico foi, tirou, quer dizer, Deus guardou, Deus protegeu, que não deixou aquilo, mas ele foi lá verificar, quer dizer, ele foi a um médico, o médico é que constatou aquilo, fez um exame, mas foi a misericórdia de Deus, a bondade que segurou, porque ele tinha aquilo muito tempo, entenda-me, aquilo estava lá no corpo dele. E Deus se segurou, mas no exame viu que o caso ali poderia ter sido mais sério ainda, que Deus guardou. Foi a graça, foi a misericórdia de Deus. Então somos nós, que às vezes tem coisa que está oculta em nós, está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, Ele vai mostrar. Ele vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará, mostrará. Aí você vai tirar aquilo. Tanto como eu falei, você vai, Deus, eu vou ao mestre, tem uma coisa escondida no meu coração, mostra, e eu oro aqui para isso desaparecer, faço o tratamento, o que for. A mesma coisa a vida espiritual. Pode ter alguma coisa que está atrapalhando você, um ressentimento que você guarda, um sentimento que você tem que não está certo, mas que está oculto. Claro, quando não está oculto, você não tem que brincar com Deus. Não tem que brincar de maneira alguma. O Davi falou no Salmo 139, versículos 23 e 24. Veja o que ele diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vamos lá para o 24. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há. Mas se você sabe que tem, não, Deus tem, eu tenho isso. Tira de mim, Deus. Deus, eu tenho esse ódio no coração. Eu estava explicando para um amigo. Eu falei para ele, eu falei, amigo, eu não estou falando mal, eu falo para você, eu estou falando de mim. Às vezes nós somos carrancudos, sérios demais e não percebemos. Às vezes nos tornamos até estúpidos e não percebemos. Então, assim, nós temos que pedir a Deus para nos mudar, porque está oculto em nós, achamos que aquilo ali é normal, é a nossa natureza, entenda bem, é o nosso jeito, é a nossa personalidade. E às vezes é um defeito, não, que tem que ser tirado. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem de quê? De gentil presença, quer dizer, uma presença agradável, e às vezes não somos, não temos pecado, não temos ódio de ninguém, não temos mal, mas não percebemos que o nosso jeito, né, é o jeito, nós não conseguimos expressar às vezes o nosso amor por alguém da família, não é verdade? Às vezes pelos pais, às vezes até pelo cônjuge, a pessoa não consegue expressar, não deixa, entenda bem, cumpre os deveres do matrimônio, cumpre os deveres, entenda bem, materiais, todinho, de pai, de mãe, mas às vezes não tem coisa, não estou querendo julgar ninguém, nem condenar, só estou dizendo que Deus é que vê, Deus tem em mim alguma coisa errada, o Senhor mostra. Então, volta aqui no 3,6, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará tuas veredas. O que está errado Ele vai endireitar, vai mostrar para você. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. O que é temer, pessoal? Respeita a onisciência de Deus, respeita a onipresença de Deus, nunca esqueça disso. Quando eu olho para uma pessoa, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que você pensa. Entenda bem, respeite a Deus, respeite, e é mal, se aparta, tire dentro dos seus olhos, não colocarei coisa má diante dos meus olhos, disse Davi. Nós não temos que colocar também não, temos que ser sempre sinceros diante de Deus, aí você vai ver Deus ainda. É claro, pessoal, que eu tenho muito mais, não está dando para dar tudo num culto só. Eu coloquei aqui nesse entendimento, por exemplo, o Saul, quando ele viu o Davi, garoto ainda, se oferecendo, você está brincando, rapaz. Olha o entendimento do Saul, você é um garoto, ele é um homem experiente, verdade. Mas só que ele não sabia o que Davi tinha. Davi tinha o quê? Temor a Deus. Davi sabia que Deus era onipotente, o Todo-Poderoso. Ele disse, ô rei, eu já lutei com um leão, já lutei com um urso, já matei um leão, matei um urso, eu vou, porque o Senhor me livrará. Ele recuou. Ele entendeu então, mas o Saul estava o quê? Se apoiando no seu próprio entendimento. Qual o entendimento? O que ele estava vendo. O que ele estava vendo? Um homem em formação, um garoto ainda, né? Era um homem completo. E o outro, entenda bem, já era um homem experiente, acostumado. Davi, isso vai ser um massacre. Davi, você vai perder, você vai ser massacrado. Ele está se apoiando. Davi, quando foi lutar, ele disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e ele foi e derrubou, nós sabemos disso. Aí, como eu falei, tem mais coisas aqui que não dá para falar agora, vamos ficar nessa parte, daqui a pouco tem mais, em nome de Jesus.
Provérbios capítulo 4, versículo 20. Agora, vamos lá. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Amigo, irmãzinha, presta atenção mais na palavra. Aqui está o segredo para quem quer vencer. Aqui que é para quem quer sucesso na vida. Você tem que aprender a atentar para a palavra de Deus, para aquilo que Deus está mostrando para você. Ele não mostra por acaso, não. Ele falou com você para você guardar aquilo. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Deus sempre vai ter razão. Nunca discuta com Deus. A Bíblia diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para que as acham e saúde para o seu corpo. Lembra? Quem conhece Isaías 53, 4, 5, 1 de Pedro 2, 24, sempre que aparece uma doença, ele diz, está amarrado. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Claro. Se vai fazer o tratamento, faça, toma um remédio, manda uma oração. Ele sabe o que a Bíblia diz. Ele sabe que a palavra de Deus é a verdade. Então é saúde para o seu corpo. Mas aí ele vai dizer para nós. E ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. A história de um herói. A mancha na vida de um campeão. Não devia ter. Mas por quê? Ele não guardou o que diz a Bíblia. Vamos para Êxodo, capítulo 20, versículos 14 e 17. A mancha na vida de um campeão. Não deveria de ter, na vida de nenhum homem, de nenhuma mulher de Deus. Mas às vezes nós conhecemos história triste. Por que isso foi acontecer? Por quê? Diz, versículo 14 do capítulo 20, não adulterarás. Isso não é só o Antigo Testamento, não. O Novo é mais rígido ainda. Marido de uma só mulher, mulher de um só homem. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Passa para nós. Por que falamos isso? A mancha na vida do campeão. Vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11. A mancha de Davi. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem para a guerra, às vezes tem tempo de guerra, irmão. Às vezes é no casamento, a esposa não está dando atenção devida, ou o marido não está dando atenção devida, ou ele está no momento de depressão. A depressão faz a pessoa perder a alegria da vida, até a alegria do casamento. Às vezes nele, às vezes nela. A Bíblia diz para você ser fiel tanto na saúde como na doença. E a depressão é uma doença. A Organização Mundial da Saúde reconhece o alcoolismo como uma doença. O vício em drogas como uma doença. E às vezes é. E uma pessoa viciada no álcool, viciada nas drogas, às vezes perde a alegria do casamento ou interesse pelo casamento. É tempo de guerra. Tempo de guerra, você tem que orar, tem que buscar Deus. Jejuar, buscar. Por quê? Porque o tentador vai aparecer. Mas a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E às vezes a pessoa dá. A pessoa se perde completamente. Mas por que ela se perde? Vamos à frente. Diz assim, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Somos nós. Fernando de Lima tem uma canção que diz, crente 6 horas. Ele canta, ora por mim, tudo bem. Eu digo, é errado pedir oração? Não, errado é só pedir oração. Tem gente que só sabe pedir oração, virou pedinte espiritual. Todo mundo, todo dia ele pede oração. Tem gente que faz até cópia da oração. Hoje não precisa fazer cópia, porque a internet é mais fácil ainda, né? Copia lá, né? Colhe, distribui à vontade para várias pessoas. Eu vejo que às vezes tem pessoa que manda o pedido de oração, ela esquece de estar mandando para mim, manda o nome de outro pastor, e diz, mandou para ele também. Né? Manda para algum lugar e acaba esquecendo. Não estou dizendo que é errado, não, entende? Mas errado é só pedir oração, você tem que ter a sua vida. Ele mandou Joabe, mas era tempo dos reis saírem para a guerra. Quer dizer, o Davi deveria de ir, entenda bem, para a guerra, mas ele não foi, mandou Joabe.
Tem gente que manda, ora por mim, estou numa luta muito grande no casamento, meu marido, minha esposa, estou numa luta muito grande com o filho, estou numa luta muito grande no trabalho, estou numa luta muito grande na saúde. E é bíblico isso, que a Bíblia diz que nós devemos nos comunicar com os santos nas nossas necessidades. É importante. Tem alguém que ore. Um pastor, um obreiro, tem esse grupo das irmãs, né? Mulheres que vencem, homens que vencem, a pessoa da terceira idade, não é para fazer crochê na igreja, não. É para interceder, para orar, é valoroso, verdade. Temos testemunhos lindos aqui deles que oraram. Foi nessa semana que passou, foi quarta-feira, Jaime, foi quarta-feira. Acabou o culto, 2 pastores, o Elvis e o Carlos Henrique. Esse cara aqui, depois que acabaram o culto, e atenderam pessoas. Entenda bem, o homem está cheio de problema no braço, não conseguia. Depois da oração, foi e curou. Claro, já tinha feito oração, já tinha participado da oração, mas ele sentiu de pedir oração para o pastor, pediu e ficou curado. Ou estava com dificuldade de andar, andou também, é válido. Às vezes uma fotografia, irmão, me ajuda em oração. Não é errado. Repito, errado é você não ir para a guerra é sua, a batalha é sua. Tá? A Bíblia diz, entremos juntamente em juízo, quer dizer, tem que se unir ao Senhor e entrar na batalha. Davi não entrou. Aí chegou a tentação. E aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, sem juízo. Como é que ela vai se lavar no lugar onde ela pode ser vista? Verdade. Às vezes, você não sei se você mora em casa ou apartamento, mesmo em apartamento, às vezes tem só aquele basculante assim, que não dá, mas quando dá assim, sei lá se alguém está vendo, já fecha logo tudo. Eu, por exemplo, moro no 12º andar, tem gente que mora no 18º, sei lá o que é, mas mesmo assim, precaução, até lá você acaba fechando assim, mas não vê, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, não é verdade? Então a pessoa vai se precaver, tomar conta daquilo tudo. É como nós, homens, nós entramos, às vezes, em banheiros públicos, né? Nós vamos ver num lugar reservado, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Irmão. Você é uma pessoa, entenda, os homens, natural, e coisa daquilo. Claro, eu estudei 1 ano no quartel, já trabalhei em empresa metalúrgica, que todo mundo toma banho ali, entenda bem, mas é uma coisa diferente. Estou falando de uma posição que você vai tendo. E tem gente que não, olha, ela não se cuidou. Quer dizer, ela tomou banho no lugar onde ela dava para ela ser vista. Ela não deveria fazer aquilo. Tem que vigiar em todos os tempos. E que está se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi, perguntou por aquela mulher. A quem é aquela mulher? Ele era o rei. Naquela época tinha isso, vamos poder ter mais de uma esposa. Oxa, será que é uma viúva? Será que é uma solteira? Entenda bem. Quem é aquela mulher? E falando para ele, disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã? Ah, tem pai, hein? Meu pai que sempre falava isso, respeite sempre uma pessoa, respeite uma mulher, ele falava para a gente, nós éramos rapazes, né, garotos, ele falava assim, certamente ela tem pai e tem irmão. Eu costumo dizer que ninguém foi chocado, não. Está ali. E aí que ele fala, e mulher de Erias, o Eteu. O que ele deveria dizer? Guardar a palavra. Qual a palavra? Não adulterarás. Não cobiçarás. Puxa, ela é bonita, mas ela tem marido. Então, se ela tem marido, Deus abençoa esse casal. Deus abençoa esse relacionamento. Mas não. A pessoa cai na cilada do diabo. Mas por quê? Porque é tempo de guerra, não ora. É tempo de orar e a pessoa não ora. Não se fica em Jerusalém, em casa de paz, fica numa boa, não se consagra, não busca a Deus. Ah, meu irmãozinho, a igreja de Cristo tem que sempre estar de pé. Jesus falou lá em capítulo 22, versículo 39. Orai para que não entreis em tentação. Quem vive em oração não entra em tentação, não cai. Quando vem, está batendo de pó, estou morto por pecado. Aquilo nem mexe com você, você está na presença de Deus, mas a pessoa não ora, a pessoa dorme, e quando vem a luta, aí acaba. Não é só a luta, não é tentação só de uma doença, de um problema familiar, isso acontece. E Davi então mandou chamar a mulher, e entrou, teve o que, não precisa nem falar que não dá nem bom. Ele fez o que não deve fazer, manchou a sua reputação, pior ainda, para encobrir o erro, depois ela diz, avisa para o rei que eu estou grávida. E agora, o marido dela está na guerra? Como é que ela está grávida? Manda o marido dela vir para a coisa. Rapaz, vai para casa um pouco, descansa lá com a sua esposa, depois volta para a guerra. Como quem diz, foi naquele dia que ele voltou. Olha que plano, irmão.
Mas o homem era tão fiel, e disse, não é justo. Eu ir lá agora me divertir com a minha esposa, enquanto meus amigos estão na guerra, meus irmãos estão lá na guerra, eu não vou ficar na porta. Não foi. Davi foi, mandou Davi o homem não foi, o homem foi fiel. Então tá, mandou uma carta, Joabe pôs ele na frente da batalha e o homem morreu. Que mancha. Mas descobriu a misericórdia de Deus. Por que Davi se tornou o maior rei de Israel? Porque ele acreditou na misericórdia de Deus. Ele acreditou que a misericórdia de Deus era maior do que os seus erros. E isso você tem que crer. Mas não é só para você não, também para o seu próximo. Até para aquele que fez a maldade com você. Talvez aquele que fez essa maldade no seu casamento. Ore pela misericórdia de Deus na vida dele. Ou até que tirou a vida de alguém. Porque não é difícil querer a misericórdia de Deus. Não é difícil acreditar na misericórdia de Deus a nosso favor. Mas quando a misericórdia de Deus é para alguém que nos ofendeu. Será que nós vamos querer a misericórdia? Você cansa de ouvir isso conosco aqui. Amai os vossos inimigos. Como é que eu vou querer? Irmão, por isso que a porta é estreita. Por isso que o caminho é apertado e muitos não conseguem entrar. Como é que eu vou, pastor Jaime, orar pela pessoa que tirou a vida de uma pessoa da minha família? Davi tirou. Foi responsável, foi o mandante. Mas encontrou a misericórdia de Deus. Encontrou a misericórdia do Senhor. Isso é muito profundo. Não sei se a família de Urias o perdoou. Não sabemos. Não sabemos. Mas ele encontrou a misericórdia de Deus. Por isso, mesmo que não estou dizendo que alguém aqui tenha feito isso, mas talvez alguém de casa, pela TV, pela rádio, pela internet, você pode ter destruído um lar também. Busca a misericórdia que ela está te esperando. Ela vai te seguir até o dia da sua morte. Depois dali é o juízo, aí já era. Mas até ali Deus espera. Você clamar pela manhã, acreditar que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que o homem tenha cometido, ainda que você tenha tirado a vida de alguém. Saiba que Deus é amor. Esse amor de Deus excede todo o nosso entendimento. Como é que pode uma pessoa que fez isso, como é que pode? Esse homem se tornou o maior rei de Israel. Por isso que Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para ver que o amor de Deus está acima da nossa compreensão. Mas qual é a nossa mensagem hoje? Guardar o coração. Davi não guardou. Como eu falei, tem mais coisas aqui, não dá para falar. No outro culto, no culto anterior, eu falei do Acã. Só recapitular, falei dos juízes, dos filhos de Israel, que Deus disse, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Acontece isso. Nós não guardamos a palavra. Aí falei do Acã, um soldado de Israel, que ele tinha uma ordem expressa. No capítulo, vamos ver rapidinho, Josué, que eu não citei, no outro eu não citei, só citei o capítulo 7. O capítulo 6 de Josué, versículos 17 e 18, só isso. Olha só. Capítulo 16, versículo 10. Eu chego aqui para ficar por causa do reflexo também, fica mais fácil para eu ler ainda. Ele diz assim, porém a cidade será anátema ao Senhor, ele tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe, e todos que com ela estiverem em casa, porquanto, entenda bem, escondeu os mensageiros que enviamos. Aí o versículo, você botou o 18 agora. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais, entendem, anátema, tocando nele, ou nela, E assim faças maldito o arraial do Israel e os turveis. O que é isso? Eles não podiam tocar em nada de lá. O Acã não guardou essa palavra. Quando ele entrou lá, ele fala no capítulo 7, versículo 20. O que ele diz? Capítulo 7. E respondeu Acã, Josué disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Seguinte, quando vi entre os teus povos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cada ciclo era 12 gramas, Então, 600 gramas, cobiceios e tomeios, e eles que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata debaixo dela. Não tem nada oculto diante de Deus. Irmãozinho, não faça isso, ele não guardou a palavra foi para todo Israel, não tomem nada, ele cobiçou, não cobiça aquilo que Deus proibiu. Era uma boa capa babilônica, era bonita. É proibido, não coloque os olhos. Era ouro e prata, é lucrativo, é errado, fica duro você entra no céu, com dinheiro sujo você não entra. Por favor, não estou fazendo alusão a ninguém. Você pode ter nome de praça, você pode ter nome de aeroporto, você pode ter nome de rua, nome de avenida, mas não tem um nome escrito no livro da vida, irmão. E não adianta ter isso. E tem muita gente que é aplaudido pelos homens, mas no céu não vai entrar. Porque a norma ali é clara.
Eles não andarão, quem? Os mentirosos, roubadores, não andarão, a não ser que se arrependam. Clamem pela misericórdia de Deus e Deus dará misericórdia deles. Essa é a palavra.